Tudo bom? Esse vídeo ele é sobre IPO, oferta pública inicial, né? E eu queria falar por que que eu não compro IPOs pessoalmente e o que que eu acredito. Eu penso assim, quando tu olha os gráficos de rentabilidade do IPO, ele fica abaixo das ações de um modo geral, né? E ele pode ser que tenha IPOs que são bons, que valorizem, mas no geral ele fica um pouco abaixo. Por quê? Tem alguns problemas. Por exemplo, quando a empresa abre capital, os donos da empresa que eles vão vender, que eles fazem o IPO, eles têm muito conhecimento da empresa, eles sabem tudo da empresa, eles criaram. E as pessoas do mercado, às vezes eles têm menos conhecimento, eles têm muito menos conhecimento. Porque tem coisas que o dono sabe, só o dono sabe, e o mercado não. E aí, às vezes, na hora de precificar a ação, dar o valor da ação, o mercado diz que vale mais do que vale. Aí o dono pega e vende, né? E o dono embolsa essa diferença de lucro. Porque ele sabia que tinha alguns problemas que só vão aparecer, só vão ficar claros para o mercado daqui a 3 anos, 5 anos, 6 anos, não se sabe. E o dono, ele sabia tudo desde o começo. Então, o dono, ele sabe certinho quanto que vale a empresa. O mercado, eles fazem uma análise, mas eles têm coisas, às vezes, que eles não sabem, né? E daí tu vai comprar os IPOs, tu vai acabar seguindo esse preço, né? E outra que a IPO tem muita propaganda. Logo que a empresa ela é anunciada, tem todo um marketing para enfeitar a empresa, para deixar mais bonita, para venderem o IPO. E isso pode ser que no longo prazo se revele que é muita propaganda e que foi vendido por um preço mais caro do que é, sabe? Então, eu pessoalmente eu acredito, e também pelo que eu estudei, que IPOs tem muita falação, muita conversa, mas depois de um tempo as coisas se equilibram, né? As pessoas, depois de 7 anos, 10 anos, daí as pessoas sabem realmente aquilo que a empresa é, porque ela ficou 10 anos como empresa pública, 10 anos fornecendo informações para o mercado, 10 anos fornecendo, fazendo relatórios públicos, e aí se sabe mais bem, assim, o que a empresa é e quanto que ela vale de verdade. E muitas vezes, muitos donos acabam vendendo o IPO e depois se revela que o preço é um pouquinho inferior ou muito inferior àquilo que foi negociado. Então, por esse motivo, e também pelos gráficos mostrarem que um IPO geralmente, na média, eles dão muito menos retorno do que as ações, dão um pouco menos retorno que as ações, apesar de terem IPOs bons que valorizam, né, de empresas boas que acabam valorizando, eu acho que não vale a pena o risco, e eu como investidor simples, eu prefiro me ater ao essencial, né, e não comprar IPOs. Ou, quando eu gosto, mesmo que eu goste da empresa, eu espero pelo menos 7 anos para investir nela.